rodeio, não existe replay quando algo dá errado. Quando o peão cai, o tempo para de respirar e cada segundo decide tudo. Este vídeo não é sobre montaria bonita, nem sobre nota alta. Aqui você vai ver os 10 salvamentos mais insanos do rodeio mundial. Momentos reais em que a coragem falou mais alto que o medo. Sem enrolação, sem romantizar, só ação, risco e decisões que salvaram vidas dentro da arena. Se prepare, porque quando o portão abre, não tem volta. No 10º lugar, Frank Nisson salvando Cody Nance. No Texas, Cody Nance entra na arena pronto para a montaria. O portão se abre, o touro explode e o peão resiste até cravar os 8 segundos. Mas no rodeio, o perigo não termina quando a campainha toca. No instante da queda, o touro gira e fecha em cima. É nesse momento que Frank Nisson entra na frente, sem hesitar. Ele se coloca entre o animal e o peão e acaba arremessado nas alturas para ganhar segundos decisivos. Esse impacto muda tudo. Enquanto Frank voa, Cody consegue escapar da zona de risco. Não foi sorte. Foi leitura de arena, sangue frio e coragem absoluta. Um salvamento que mostra por que os salva-vidas são a última barreira entre o peão e o perigo real. Highbrow cat, whoa! Causes a crash landing. Em 9º lugar está Josh Fairclough no Tour Crazy Days. O portão se abre e o tempo parece desacelerar. Josh Fairclough entra na arena sabendo que cada ponto vale tudo. Mas em poucos segundos, o que era uma montaria vira um cenário de puro risco. O Touro Crazy Days não dá espaço, gira pesado e a corda não solta como deveria. O perigo é imediato. Os salva-vidas leem a situação num piscar de olhos. Frank agarra o rabo do touro tentando quebrar o giro. Do outro lado, Jesse Short se joga na frente, forçando o animal a mudar de direção. Não é força bruta, é cálculo, é instinto, é experiência. Jesse sobe no touro, a arena inteira prende a respiração. Qualquer movimento errado pode custar caro. Quando o impacto finalmente acontece, Josh está no chão. A reação vem antes da imagem. O público sente. As imagens aéreas deixaram ainda mais evidente o trabalho impressionante dos salva-vidas. Os 3 atuaram como um só, sabendo que nenhum deles conseguiria cumprir sua missão sozinho. Cada movimento foi decisivo para evitar algo ainda pior. Em 8º lugar, Cody Webster. Antes daquele segundo que chocaria a arena inteira, Cody Webster já era um nome conhecido no rodeio mundial. Um bullfighter experiente, anos de PBR nas costas. Centenas de entradas na frente de touros que não davam aviso. Cody já tinha passado por situações extremas, resgatado peões em segundos decisivos, encarado touros perigosos quando a margem de erro simplesmente não existia. Ele sabia ler a arena, o corpo do animal, o momento exato de entrar. E, acima de tudo, sabia que, quando um peão está no chão, não há espaço para pensar 2 vezes. Naquele instante, o peão ainda tentava se recompor na arena. Vulnerável, exposto. O touro vinha pesado, focado, com a atenção totalmente voltada para quem estava caído. Então Cody faz o que sempre fez. Ele entra na frente. O impacto é brutal. O touro acerta em cheio e Cody é lançado para o alto como se o chão tivesse desaparecido. O corpo sobe, metros acima da arena, numa cena
que parece desacelerar no ar. Por um momento, tudo fica em silêncio. O público não reage. A câmera acompanha. É quase irreal. 7 metros acima do chão, um homem que escolheu colocar o próprio corpo entre o perigo e a vida de outro. Quando ele cai, a arena explode. Não em comemoração, mas em choque, em respeito. Porque todo mundo ali entende o que acabou de acontecer. Não foi um erro. Não foi imprudência. Foi sacrifício. Enquanto os outros salva-vidas fecham o espaço e o peão finalmente consegue sair, aquela imagem fica marcada. Cody Webster voando, não por descuido, mas porque fez exatamente o que precisava ser feito. É isso que separa um bullfighter comum de um verdadeiro salva-vidas de arena. No rodeio, alguns momentos viram história. Esse virou símbolo. Em 7º lugar, quando o tempo quase não existe. Era para ser só mais uma saída de Brett. O portão se abre, o touro explode, e em questão de instantes, o que parecia uma montaria comum se transforma em um dos momentos mais tensos do rodeio. Stetson Lawrence perde o controle e fica pendurado na corda. No ar, antes mesmo do corpo tocar o chão, algo já chama a atenção. Não do público, mas de quem realmente importa naquele segundo. Os salva-vidas. Eles veem antes. Eles entendem antes. Eles se movem antes. Stetson ainda está preso. O touro continua em movimento. O perigo cresce a cada giro. É quando Jesse entra, a faca na mão, o gancho na outra. A primeira tentativa falha. A corda escapa. Um erro ali poderia custar caro demais, mas não há tempo para pensar. Jesse ajusta, volta, insiste, e no último segundo possível, a corda é cortada. Stetson está livre. O silêncio de tensão vira aplauso. Não é comemoração de montaria, é reconhecimento de sobrevivência. Em 6º lugar, o salvamento de Mike Lee. Mike Lee sai do Brett bem montado. Só que no momento da queda, algo dá errado. Mike desce do touro, mas a mão fica presa. E em segundos, ele é arrastado de volta para o perigo. Imediatamente, Jess Byrne, Frank Nissom e Shorty Gorham entram em ação. Os bullfighters cercam o touro, tentam puxar a atenção, fecham espaço. No meio dessa batalha, o animal atropela Frank Nissom sem piedade. Mesmo assim, ninguém recua. É uma verdadeira guerra dentro da arena. Pressão, risco e segundos que parecem eternos. Era uma cena caótica, com o touro girando, os salva-vidas tentando criar espaço e o peão ainda preso, lutando para sair daquela situação. Causes a crash landing. A brutalidade dos movimentos do touro mostrou o quanto aquela noite seria lembrada. Era um daqueles momentos que ficam gravados nos telões, nos vídeos de melhores e piores momentos, e principalmente na memória de quem estava ali. Mas o mais impressionante foi ver que, apesar de tudo, Mike conseguiu finalmente se soltar e cair longe o suficiente para ser protegido. Em 5º lugar, salva-vidas Coloral. A arena estava em silêncio, esperando essa montada mais esperada da noite, por uma fração de segundo. O touro sai com força, o cowboy tenta se ajustar, e tudo indica que seria apenas mais uma montaria dura. Mas em questão de instantes, a cena muda completamente. Coloral, atento como poucos, percebe que o perigo é real. O animal gira rápido, o competidor perde o eixo e não há tempo para cálculo. Sem hesitar, Coloral faz o impensável.
Ele se lança por cima do cowboy e coloca o próprio corpo entre o touro e o competidor. É um movimento preciso, instintivo, daqueles que só quem vive a arena entende. O impacto vem forte. O touro reage e lança coloral para cima, numa das cenas mais impressionantes já vistas naquele rodeio. A tensão toma conta da pista. O público prende a respiração. Outros salva-vidas já se movimentam, prontos para agir, mostrando que ali não existe improviso, existe trabalho em equipe. Em meio ao caos controlado, o que realmente importa acontece. O cowboy consegue sair livre, ileso, caminhando para longe do perigo. As imagens se repetem no telão, e cada replay reforça a coragem do ato. Coloral, mesmo sentindo o peso da queda, se levanta. A dor fica em segundo plano. Na arena, a prioridade é uma só: preservar vidas. E isso foi feito com excelência. Cabeça de Siquimão, o tricampeão lá em Paloma, no Paraguai. Campeão de Rio Verde. Em quarto lugar, Cody Webster. Na PBR em 2024, a montaria de Lucas Divino versus Malaki se transformou em um salvamento incrível. No instante em que o cowboy toca o chão, o perigo ainda não terminou. É exatamente aí que o salva-vidas entra em cena. Sem tempo para pensar, apenas reagir, Cody Webster avança decidido em direção ao touro. O animal gira com força, pesado, imprevisível, e cada segundo conta. Com leitura perfeita do movimento, ele se posiciona à frente do touro, chamando toda a atenção para si. O objetivo é claro: dar ao competidor a chance de se levantar e sair ileso. O espaço é mínimo, o tempo ainda menor. Não há margem para erro. O touro responde com violência. Em um único movimento, lança o salva-vidas para o alto. O impacto é forte, mas a missão foi cumprida. Enquanto o animal segue focado nele, o cowboy consegue escapar do perigo. Mesmo atingido, Cody se levanta, ainda tonto, mas consciente. O corpo sente, mas a função fala mais alto. Ele volta a se mover, atento, pronto para agir novamente se for preciso. Para quem está ali, não é bravata, é compromisso. Highbrow cat. Whoa! Em terceiro lugar, Ramon Lima sendo arrastado. Durante a queda do touro, a situação se transformou rapidamente em um dos cenários mais perigosos do rodeio. A espora de Ramon de Lima ficou enroscada na ponta da corda, fazendo com que ele fosse arrastado pela arena enquanto o touro seguia em movimento. Nesse momento crítico, os salva-vidas entraram em ação de forma imediata, demonstrando preparo, coragem e leitura rápida da situação. Cada bullfighter assumiu sua função com precisão. Um deles tentou alinhar o touro, chamando sua atenção e desviando o perigo direto do competidor. Outro foi para o primeiro combate, tentando aliviar a tração da corda e impedir que Ramon continuasse sendo arrastado. Ao perceber que não seria possível soltar a espora manualmente, um dos salva-vidas levou a mão à cintura, sacou o canivete, ferramenta que todos carregam justamente para emergências como essa, e, com extrema frieza, mirou o ponto exato da corda. Mesmo sob risco iminente de levar um pisão na cabeça, o bullfighter executou o corte de forma rápida e cirúrgica, libertando Ramon naquele instante decisivo. A ação coordenada, sem desorganização ou conflito entre os membros da equipe, foi fundamental para o sucesso do resgate. Graças a essa atuação impecável dos salva-vidas, o competidor conseguiu se livrar da situação sem ferimentos graves, reforçando o papel essencial desses profissionais como verdadeiros anjos da arena.
Em segundo lugar, o salva-vidas Bo. Desde o começo da noite o recado já estava dado. O trabalho dos Bullfighters da US Border Patrol é se colocar em perigo para salvar o peão. E na arena de Johnstown, quem mostra isso na prática é Bo. Assim que o peão sai da montaria e cai em uma posição perigosa, Bo lê a situação em frações de segundo. O touro vem com força, chifre e casco apontados, e Bo entra no caminho. Ele toma um impacto para garantir que o touro não chegue até o peão. O público reage, mas Bo já está pensando no próximo passo. Ele não corre para longe, pelo contrário, se mantém próximo, acompanhando cada movimento do touro, pronto para atrair novamente a atenção do animal se for preciso. Ao lado dele, Lucas e Austin fecham o espaço, criando uma barreira viva entre o peão e o perigo. O touro se movimenta com violência e qualquer segundo a mais pode ser decisivo. Mesmo apanhando, Bo não recua. Ele se posiciona à frente, recebe o choque e permite que seus parceiros entrem em ação. No replay, fica claro o nível desse trabalho. Os Bullfighters se movem em sincronia, mantendo uma formação precisa ao redor do touro. Em Johnstown, Bill mostra que no rodeio, salvar vidas também faz parte do espetáculo. Em primeiro lugar, de novo Mike Lee. A arena estava em silêncio por uma fração de segundo. Mike Lee havia acabado de cair, mas algo estava errado. Sua mão continuava presa à corda e o touro na cata não parava. Cada giro era um aviso de que o tempo havia virado inimigo. O corpo do peão era arrastado, puxado sem controle, enquanto o público percebia que aquela não era apenas mais uma queda. Foi nesse instante que os salva-vidas entraram em ação. Sem hesitar, eles avançaram para o centro da arena, disputando cada passo com um touro que não aceitava interrupções. Nakata girava, investia, voltava. Não havia espaço para erro. Um segundo de atraso poderia custar tudo. O trabalho dos Bullfighters foi cirúrgico. Eles dividiram a atenção do animal, puxaram o perigo para si, criaram uma brecha mínima. E foi nessa brecha que Mike Lee finalmente conseguiu se soltar. O resgate aconteceu no limite, quando o risco já havia ultrapassado o aceitável. A arena explodiu em aplausos. Não era apenas um salvamento, era a prova de que, no rodeio, existem heróis que entram quando todos torcem para sair vivos. Causes a crash landing. E depois de ver esses 10 salvamentos, uma coisa fica clara. No rodeio, a coragem não está só em quem monta. Ela também vive no chão da arena, nos segundos finais, quando tudo pode dar errado. Os salva-vidas entram sem pensar duas vezes. Eles não disputam troféus, não aparecem no ranking, mas carregam nos braços a missão mais pesada do rodeio: voltar todo mundo para casa. G's comment, he had a great throw. Obrigado por assistir este vídeo. Deixa seu like, se inscreva no canal Ataques Animais Reais e comente o que achou dessa jornada emocionante. A gente se vê no próximo rodeio.